aí, galera que resolveu assistir esse vídeo, tudo bem com vocês? Bom, comigo tudo ótimo. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, a alimentação. A Bíblia fala sobre alimentação? Muitas pessoas pensam que Jesus ele veio anular até as leis de alimentação do Velho Testamento. Sendo que várias passagens da Bíblia, Jesus fala que ele não veio revogar, mas veio cumprir. Só que muitas pessoas ainda usam passagens nada a ver com nada para poder justificar uma coisa que não existe. E hoje nós vamos ver isso. Vamos abrir a Bíblia em Atos 10. O que está em Atos 10? Bom, logo no começo dos versículos, nós vemos a história de Cornélio. Quem era Cornélio? Era uma pessoa que não era judeu, era um gentil, mas ele era totalmente fiel, ele fazia tudo o que Deus mandava e ele tinha uma vida com Deus. Aí, Deus sabendo o coração de Pedro, sabendo que eles eram bem resistentes a isso de pregar o evangelho para outras pessoas de outras raças, aí ele mandou uma visão para Pedro. O que tem essa visão? Um pano vem descendo do céu, nesse pano tem vários tipos de animais e Deus fala: Pedro, mata e come. Mas aí Pedro vai lá e fala: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Aí de novo Deus fala: ao que Deus purificou, não tornes comum. E sucedeu isso 3 vezes e o objeto foi recolhido ao céu. E muitas pessoas utilizam isso de que Deus fala: ao que Deus purificou, não consideres comum. Utilizam isso como que Deus estivesse falando que a gente pode comer o que quiser. E tá errado, porque essa visão não tem nada a ver com isso. Se você for olhar aqui mais pra frente, a partir do verso 27, fala assim: falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Falando com quem? Falando com Cornélio. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu se ajuntar ou mesmo se aproximar a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então aqui a gente já vê que o próprio Pedro não interpretou dessa maneira. Pedro interpretou como sendo que ele não poderia considerar homens comuns ou imundos, que era o costume judeu considerar que todo mundo que não é judeu era imundo. Aí aqui no verso 34 a gente vê de novo: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Segunda vez, novamente falando de pessoas, não de animais. E quando isso chega ao ouvido dos apóstolos, que ele estava pregando aos gentios também, aí houve um certo tumulto. Aí Pedro tem que se justificar porque ele tinha feito isso. Aí ele fala de novo, no verso 7, capítulo 11, verso 7. Ouvi também uma voz que me dizia: se levante, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. E segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Novamente falando de pessoas. Ele teve que se justificar porque que ele pregou para pessoas e não para animais. Então isso aí a gente vê que não tem nada a ver com nada. É totalmente um equívoco da pessoa que lê um verso, que interpreta a Bíblia toda por esse verso. Isso está totalmente errado. Eu espero que vocês tenham entendido esse tema. E se alguém tiver uma sugestão, pode deixar aqui embaixo que eu vou estar tentando ajudar vocês com esse tema. Um beijo e até o próximo vídeo.